Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Se você ainda não conhece o nosso site, fica aqui o meu convite para depois desse vídeo você acessar o nosso site ali e conhecer os recursos que nós oferecemos para aqueles que têm interesse pela pregação e principalmente pela pregação bíblica e expositiva. Tá bom? Ali nós temos alguns recursos, temos citações, ilustrações, modelos de sermões, sermões clássicos de grandes pregadores e mais do que isso, vários conselhos, várias dicas para que você possa edificar ainda mais a sua pregação, tá bom? Então, acesse o nosso site logo após esse vídeo. Hoje eu quero tratar um tema com vocês que é o seguinte: como que nós podemos mudar a realidade da nossa congregação, da nossa comunidade de fé, através da pregação? Você quer fazer isso? Você quer experimentar essa mudança, essa transformação na sua comunidade de fé local? Então fica comigo até o final desse vídeo aqui para a gente entender um pouquinho mais a respeito desse assunto, tá bom? Não posso deixar de pedir para que você deixe já aqui o seu like no nosso vídeo. Se você tem interesse pelos nossos conteúdos, se você aprecia aqui os nossos conteúdos a respeito da pregação, compartilhe também esses vídeos com as pessoas ao seu redor. E hoje a gente vai falar novamente sobre essa obra aqui, ó. Um perfil de homens piedosos, tá bom? A gente já falou sobre essa série aqui, um perfil de homens piedosos. Dessa vez nós vamos falar a respeito de Martinho Lutero, tá bom? Martinho Lutero, grande expoente da Reforma Protestante. Se você não sabe, essa série aqui, ela foi organizada pelo Steven Lawson, pastor, pregador também, tem um foco no ministério da pregação. Nós já falamos a respeito dela em outros vídeos aqui do nosso canal. Vou deixar aqui alguns links para você, tá bom? Aqui no card, para depois você acessar. E caso você tenha interesse em adquirir esse volume aqui, que vai falar a respeito da heróica ousadia de Martinho Lutero, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link direto para esse livro na Amazon, tá bom? Então, meus amigos, deixa eu falar para vocês que logo no prefácio desse livro, nós vamos ter aqui algo bastante curioso que o autor vai trazer para nós, como que a reforma protestante ela mudou a história do mundo, tá bom? É essa abordagem que ele vai trazer para a gente logo no prefácio aqui desse volume. Então, observa a pergunta que eu fiz no princípio. Se você quer mudar, transformar a realidade da sua congregação, aqui nós vamos ter 4 lições preciosas de como nós podemos fazer isso, tá bom? Porque se a reforma protestante ela mudou o mundo através desses 4 princípios, nós também podemos fazer isso na nossa comunidade local, na nossa comunidade de fé. Então, aqui no prefácio tem um título que é Chamado a uma Nova Reforma. E vai trazer para nós a informação de que o historiador Philip Schaff disse que depois do início do cristianismo, a reforma protestante foi o maior evento da história. Ou seja, depois do cristianismo, lá com a Igreja Apostólica, com os apóstolos de Cristo, a reforma protestante foi o maior evento da história. Se você acompanha a história, você sabe que antes da Reforma Protestante, nós vivíamos ali na Idade Média, naquele período ali que é conhecido como a Idade das Trevas. E logo depois da Reforma Protestante, você tem também junto ali o Renascimento, e ali parece que uma luz inunda toda a Europa e se dissipa para todo mundo. Não é verdade? Tanto nas artes quanto na própria religião, existe uma mudança completa. Né? É uma quebra de paradigma. A história vinha num ciclo e de repente ali ele é quebrado e surge agora a idade moderna que nós vivemos até hoje, né? Nós vivemos no tempo pós-moderno. E aqui vai trazer para nós o seguinte, que um dos sucessos que é a reforma protestante, ela teve para causar esse impacto na história, essa mudança na história, se deu justamente porque no cerne da reforma protestante existia uma tentativa de trazer a igreja de volta à autoridade única das escrituras. Ou seja, trazer a igreja de volta à autoridade única da palavra de Deus e à pureza do evangelho. Então, uma das questões que impulsionaram a reforma protestante foi a pregação, tá certo? A pregação da escritura, a pregação bíblica. Ou seja, a partir do momento que a Bíblia começou a ser pregada, pronunciada, explicada e aplicada na vida dos crentes, ocorreu essa transformação, tá certo? Então, aqui a gente já começa a ter algumas pistas de como nós podemos operar essa mudança na nossa congregação local, através da palavra de Deus. Ou seja, é necessário uma volta para as Escrituras. E como têm sido as pregações na sua igreja? A palavra ela é apresentada diante das pessoas ou é mais voltada para testemunhos, mais para profecias, é mais voltado ali até mesmo para falar a respeito de outros assuntos
e menos da palavra de Deus e da pureza do Evangelho. Então, acompanha comigo aqui esses 4 pontos para a gente causar uma transformação, assim como a reforma protestante também causou no mundo. O primeiro ponto que é destacado aqui é o seguinte: a reforma se caracterizava por um reavivamento da pregação. Brodos observa que durante a Idade Média os pregadores eram exceção à regra. A Igreja Católica Romana havia subjugado o papel e subordinado o papel do púlpito a algo periférico, ele ficou um papel subordinado, ou seja, a pregação não era tão importante assim. No lugar da pregação estava a missa, os ritos e as cerimônias. Porém, o autor aqui diz para nós que a reforma foi marcada por um grande surto da pregação, como não havia desde os primeiros séculos do cristianismo. Ou seja, desde a Igreja Apostólica não se via a pregação ela ter um foco tão grande assim, né, por toda a história. Ou seja, desde o princípio, nunca mais se repetiu, a não ser na Reforma Protestante. Todos os reformadores, eles eram o quê? Pregadores e não apenas autores e palestrantes. Essas figuras valorosas restauraram o púlpito como sendo o principal meio de graça na igreja. Ou seja, a pregação voltou a ter o seu centro no culto, na congregação dos crentes. Isso aqui é um dos primeiros pontos que são importantes caso a gente queira repetir esse mesmo sucesso, essa mesma transformação. A pregação, ela precisa ter o foco principal no nosso culto, tá bom? Não é o louvor, não são os testemunhos, tudo isso sim é muito importante, mas a pregação, ela tem uma primazia. Então, nós precisamos de um reavivamento da pregação nas nossas congregações. Esse aqui é o primeiro ponto para a gente causar essa transformação. Mas tem o segundo, olha só. O segundo ponto é que foi um avivamento da pregação bíblica. Brodos observa que o movimento protestante não trouxe de volta apenas a pregação, mas um certo tipo de pregação, que é a pregação bíblica, ou seja, a pregação expositiva. Então, não é qualquer tipo de pregação que precisa ter o seu ponto central no culto, mas é a pregação bíblica, a pregação expositiva. Olha o que diz para nós aqui. Ao invés de longas e às vezes fabulosas histórias sobre santos, mártires e milagres, em vez de trechos de Aristóteles e Sêneca e sutilezas finalmente tecidas dos estudiosos, esses homens eles pregavam a Bíblia. A questão não era o que o Papa dizia, nem mesmo os pais da igreja, por mais estimado que fossem, eram a autoridade decisiva, a Bíblia. Eles não eram, né? Por mais estimados que eles fossem, eles não eram a autoridade decisiva, e sim o que dizia a Escritura, a palavra de Deus. Então percebe que não é só necessário um avivamento da pregação, mas de um determinado tipo de pregação, que é a pregação bíblica, a pregação expositiva, a pregação que lê o texto bíblico, explica o texto bíblico e aplica o texto bíblico na vida do crente. Tá bom? Agora tem um terceiro ponto aqui, ó. O terceiro foi um reavivamento de pregação controversa. E entenda que aqui a gente pode entender um pouquinho de pregação polêmica, mas não é polêmica, é controversa. Brodos explica que à medida que os reformadores pregavam a Bíblia, inevitavelmente surgiam controvérsias. Eles não somente afirmavam a sola escritura, que é somente a escritura, como também a toda escritura, que é toda a Bíblia, né? Toda a escritura. Os reformadores criam que toda a escritura deveria ser pregada de seus púlpitos, cada passagem difícil deveria ser explanada e cada pecado deveria ser exposto. Ou seja, eles não pregavam apenas sobre um tema, sobre um determinado assunto, mas eles pregavam toda a escritura, tá bom? Nós conhecemos muitos pregadores que eles têm preferências por determinados tipos de assuntos, e isso é totalmente natural, isso é totalmente normal. Você pode ter a sua preferência a respeito de um tema bíblico, mas se você só prega a respeito desse tema, eu posso dizer que a sua pregação está deficiente. Por que que ela está deficiente? Porque você está deixando de tomar todo o conselho de Deus. Ou seja, toda a escritura ela é inspirada por Deus. E quando nós dizemos toda a escritura, significa que todos nós precisamos nos alimentar espiritualmente de toda a palavra de Deus e não só de uma parte, não só de uma porção. Porque senão a nossa vida espiritual ela vai ser deficiente. Tá certo? Se alguém só prega sobre amor e graça e nunca prega sobre juízo e consequência do pecado, essa pessoa ali, ela
vai ser incompleta espiritualmente e as pessoas que a ouvem também serão incompletas espiritualmente. Mas a palavra de Deus é que nós tomemos todo o conselho dele para que sejamos completos, tá certo? Perfeitos em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que quando os pregadores da reforma eles abordavam toda a Bíblia, inevitavelmente eles caíam a respeito de um tema que levantava controvérsia. Por quê? Porque denunciava o pecado, apontava o pecado e confrontava o pecador. Mas quando a gente utiliza a palavra de Deus e toda a palavra de Deus, quem confronta o pecador não é o pregador, mas é a própria palavra de Deus. Então nós podemos estar seguros que se nós estamos firmados nessa palavra, pregando essa palavra com fidelidade, quem vai estar repreendendo, quem vai estar ali chamando a atenção, quem vai estar confrontando, não seremos nós, mas sim a palavra de Deus. E isso é importante para a transformação que nós queremos ver na nossa congregação, não é? O grande objetivo é que a igreja seja o quê? Edificada. Então nós vimos aqui 3 pontos e agora falta o último, que é o quarto, tá bom? Olha o que diz para nós aqui. O quarto ponto foi um reavivamento da pregação das doutrinas da graça. Uma pregação profundamente bíblica sempre apresenta as doutrinas da graça, porque elas são repetidamente ensinadas por toda a Escritura. E como foi importante as doutrinas da graça receberem novamente, né, a importância que elas precisavam. Por quê? Se você recordar, você vai ver que a Idade das Trevas, a Idade Média ali, nós vemos que a pregação foi deixada de lado, mas não somente isso. A salvação pelas obras foi colocada em foco, não é? Tanto que esse é um dos pontos que a reforma protestante ela vai contestar. Né? A salvação não é pelas obras, mas pela graça, mediante a fé em Cristo. É isso que ela vai restabelecer as doutrinas da graça. Então, se nós queremos, né, uma transformação na sua congregação, nós temos aqui 4 dicas preciosíssimas. A primeira delas, restaurar a centralidade da pregação nos nossos cultos. Ou seja, o nosso culto precisa ter o momento da palavra de Deus, em que Deus vai falar com a congregação. O segundo ponto, não é somente qualquer tipo de pregação, mas a pregação bíblica, a pregação expositiva, que lê o texto, explica o texto e aplica o texto. O terceiro ponto, a pregação que chamada aqui de controvérsia, né, que levantava controvérsias, mas na realidade é a pregação de toda a Bíblia, né, e não somente um tema específico, mas você poder ali pegar todo o conselho das Escrituras, parte do Antigo Testamento, parte do Novo Testamento, parte dos Salmos, parte das profecias, dos profetas, não é? Ou seja, toda a Bíblia ela precisa ser o quê? Ministrada para a congregação, para que a congregação possa crescer saudável. E por último, né, restaurar as doutrinas da graça, sempre mediante a fé em Cristo. Você gostou desse vídeo? Gostou dessas dicas que foram dadas? Eu espero que você consiga aplicar essa transformação na sua comunidade de fé, assim como os reformadores conseguiram transformar o mundo. Meu amigo, continue pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.